Olá, minha amiga, fala meu amigo. O nosso canal firmou um compromisso de contar um pouco dos causos e histórias da nossa Goianinha. E hoje chegamos ao nosso segundo episódio. Seja bem-vindo ao Goianinha em Pauta, Histórias e Causos. Não é de hoje que a data relacionada ao aniversário de emancipação do município de Goianinha é questionada. Oficialmente, Goianinha se elevou à categoria de município por meio da Lei Estadual número 712, de 9 de novembro de 1928. Só que desde que se tem notícia, o Monsenhor Armando de Paiva é categórico ao afirmar que o aniversário de Goianinha tem data de 7 de agosto de 1832. E aí? São 93 anos ou 189? Vamos descobrir? Com a finalidade de nos ajudar a entender a questão em volta da data comemorativa equivocada, a nossa reportagem conversou com os historiadores goianienses Moisés Vitor e Daiane Dias. Além da pesquisa deles, eu mesmo também já produzi uma reportagem sobre essa temática para um blog em 2017. Na ocasião, conversei com o historiador Francisco Galvão e tomamos como referência os textos de Nestor Lima, de 1928. De acordo com esse estudo, Goiânia está comemorando a elevação à categoria de cidade, enquanto o correto seria comemorar a criação de vila. A certeza em afirmar que o erro decorre da nomenclatura usada na época, possivelmente como sinônimos. Em relação à emancipação da cidade, né? A gente costuma comemorar o aniversário de Goianinha contando de 1928 para cá, que foi o ano em que o município ele se emancipou e se tornou uma cidade, certo? Se a gente for contar, Goianinha fez 93 anos agora, dia 9 de novembro de 2021. No entanto, é muito importante a gente ter em mente que, se a gente for considerar todo o período histórico da existência de Goianinha, é muito mais antigo que isso, certo? O próprio Câmara Cascudo, ele fala que antes de 1679, Goianinha era um aldeamento indígena que se chamava Goiânia, habitados por índios, obviamente, fazia parte da Vila de Areis, era submetido a Areis administrativamente, politicamente. A primeira concessão de Sesmaria cedida requerendo terra em Goianinha é do capitão Julião Borges de Góes, que data de 1706, que inclusive o Cascudo também cita ele no livro, e eu consegui encontrar essa carta de Sesmaria na plataforma Silbe. Silbe significa Sesmarias do Império Luso Brasileiro, que é um projeto desenvolvido na UFRN, com a coordenação da professora Carmen. E durante essa pesquisa, eu também levantei algumas Sesmarias que foram pedidas aqui no território que hoje corresponde a Goianinha, né? E entre algumas Sesmarias, eu consegui encontrar desse capitão. Digamos que a Sesmaria mais antiga, mas antes disso existiam os aldeamentos indígenas, né? Porque Goianinha era um aldeamento indígena, São José do Mipibu, Areis. E qual era o objetivo desses aldeamentos, né? Civilizar os índios, né? Os indígenas, os grandes grupos indígenas, que eram vários, era diverso, não era só um grupo. E o objetivo era fazer com que eles se submetessem àquela cultura. E aqueles que não aceitavam de forma pacífica, eles eram exterminados. Por isso que no mesmo contexto, ali do século XVII, houve a Guerra dos Bárbaros aqui no Rio Grande do Norte, que foi o conflito entre os colonos, os colonizadores e os missionários pela posse da terra. E durante esse tempo, muito da população originária, a família tradicional brasileira, ela se perdeu durante esse extermínio indígena. Goianinha, também a menção, já em 1757, da existência de 5 freguesias no Rio Grande do Norte, que é Natal, Açu, Pau do Ferros, Caicó e Goianinha. Em 1638 também há uma menção, inclusive essa é a menção mais antiga da existência da freguesia de Goianinha, que é de 1638. Cascudo cita essa fonte da existência de 4 freguesias aqui no Rio Grande do Norte: Cunhaú, Goiânia e Potengi. A outra está rasurada, não aparece na transcrição, que se apagou durante o tempo.
Na verdade, essa questão de Goianinha ser um município é uma questão realmente com muitos equívocos. Eu acredito ter muitos equívocos. Porque essa questão de município é uma questão vamos dizer assim, da construção da comunidade, da cidade, né? A organização, vamos dizer assim, a organização da mesma junto aos órgãos competentes, né? E na verdade a gente tem registros históricos, por exemplo, Tavares de Lira, que é um escritor importante sobre a história do Rio Grande do Norte, de Macaíba, e Tavares de Lira se tornou até um escritor muito bom para a gente discutir sobre isso, porque ele viveu esse período, né? Tavares de Lira é de meados do século XIX, ele vai, na verdade, morrer no início do século XX, e ele vai discutir um pouco sobre a história do Rio Grande do Norte, e ele por ser político, tinha conhecimento dessas questões de organização das principais cidades do Brasil. Ele aponta categoricamente que Goianinha se tornou município, e é a linguagem que ele usa no livro dele, História do Rio Grande do Norte. Ele trata que Goianinha virou município em 7 de agosto de 1832, numa Assembleia Geral, né, legislativa no estado, e que Goianinha virou município. Uma outra discussão sobre isso, sobre essa questão de Goianinha ser uma cidade, um município, que Tavares de Lira trata dessa forma a partir do dia 7 de agosto de 1832, é que já existem citações do próprio Câmara Cascudo e de outros historiadores apontando para essa data, certo? E que Goianinha já era uma organização comunitária, porque no passado, no período colonial, Pablo, a questão da organização política foi um processo, foi uma construção. O Brasil era colônia de Portugal. Então, no início, as missões jesuítas, as missões religiosas vinham para o Brasil e elas organizavam as freguesias. Então não existia a ideia de comarcas, de estrutura de cidade e município, né? Politicamente falando. Quem governava as cidades eram essas missões religiosas. Então Goianinha já era uma freguesia desde 1749. Quem fala isso, Tavares de Lira, e Câmara Cascudo aponta para 1746. Existe essa divergência de data em relação às freguesias, por quê? Porque mudava muito rápido. Eles começavam uma missão, uma nova comunidade, e começava a organização política dessa cidade. Quando a gente chama freguesia é porque quem liderava a cidade era a paróquia. E já citava aqui em 1746, a paróquia Nossa Senhora dos Prazeres já tinha uma freguesia em Goianinha. Ou seja, pensando na questão da organização social, nós como cidade, nós somos desde o século XVIII, 1746, porque freguesia é uma forma de organização política, só que realizada pela igreja, como diz Cascudo, como diz Tavares de Lira, mas organizada como cidade, emancipada, porque o termo era vila. Goianinha é desde 7 de agosto de 1832. Aí pode ter uma discussão de nomenclatura, porque Goianinha era vila, e vila tinha mesmo sentido de cidade, de município, apesar que Cascudo fala que só havia uma cidade que era Natal, o resto eram vilas, né? Mas Tavares de Lira já refuta isso, entendendo que era a mesma estrutura, a mesma concepção, quando ele trata que Goianinha era um município desde 7 de agosto de 1832. Há uma confusão em relação à data de fundação do município / Vila de Goianinha, porque é o seguinte, alguns autores, como o Nestor Lima e a Maria Simonetti, eles falam que Goianinha foi elevada à categoria de município em 7 de agosto de 1832. Porém, é impossível, historicamente falando, uma região ser constituída vila, município, antes de vila, né? Inclusive, quando eu estava começando essa pesquisa, eu apresentei essa informação à minha orientadora na época, que era a professora Carmen Alvear, do Departamento de História da UFRN, e ela me chamou a atenção sobre essa questão. Ela falou, é impossível uma região ela ser município antes de ser vila. Então, provavelmente houve um equívoco aí nessas informações, e essa data diz respeito à elevação de Goianinha à categoria de vila, 7 de agosto de 1832. Então existem essas discussões sobre a nomenclatura. Quando o coronel Antônio Bem de Araújo Lima, em 1928, se não me engano, ele elabora essa medida na Assembleia para Goianinha virar município, eu acredito que na prática só foi uma questão de nomenclatura, que Goianinha já era cidade. Então eu acredito, como historiador, que nós deveríamos resgatar essa ideia de Goianinha como cidade desde 1832 e como comunidade, como vila, desde o finalzinho do século, meados do século XVIII, 1746, quando já existiam essas freguesias. Vamos dizer assim, Goianinha é a segunda freguesia do estado, é uma das mais antigas. Então como é que uma cidade considerada uma das mais antigas em termos de organização religiosa e política só tem 93 anos? Então é uma discussão interessante. A própria paróquia é um exemplo disso. A própria paróquia é um exemplo disso, que tem mais de 300 anos. A paróquia é do final do século XVII.
Então, como é que a gente tem uma paróquia, um movimento religioso que já liderava a cidade desde esse período e a cidade só tem 93 anos? Então, é muito questionável mesmo, há muitos equívocos e eu acho que o mais sensato seria nos apegar a essa medida que aponta para 7 de agosto de 1832. Éricles, como é que surgiu o seu interesse para pesquisar esse equívoco com relação à data de emancipação política do município? Bom, eu sempre me interessei muito pela história da cidade. Sempre corri atrás de entender por que tal coisa está em tal lugar, por que tal pessoa fez tal coisa. E num determinado momento, conversando com o Monsenhor Raimundo Paiva, ele sempre dizia que a gente tinha uma data que comemorava errado. E eu ouvia, mas quando eu era mais novo eu não entendia. E conforme foram passando os anos, eu fui conversando mais e ele foi dando mais explicações sobre isso, falando qual era a data lá, do 7 de agosto, dizendo por quê. E depois eu comecei a pesquisar mais e fui vendo que realmente fazia todo sentido o que ele estava dizendo. Ano passado eu ainda cheguei a comentar um pouquinho sobre isso com ele, para a gente depois fazer um material falando só sobre isso, mas infelizmente a gente perdeu o Monsenhor, né? Mas, assim, o legado do que ele falou e do que ele mesmo deixou registrado, a gente vai continuar pesquisando até conseguir, acho que, não sei, de fato a gente pode trazer essa data para comemorar realmente um aniversário que ano que vem, por exemplo, são 190 anos. Então a gente poderia fazer uma boa comemoração de 190 anos de história. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal para ser notificado dos novos vídeos. Tem vídeo novo toda semana e deixe também a sua opinião nos comentários.